esse membro aqui, ó, esse membro aqui, ó, esse membro aqui, gente, tá vendo aqui? Tá vendo aqui ele? Aqui tá aparecendo menos 0,45K. Se eu clicar em cima dele, aqui em cima vai aparecer, ó, força axial local para ele dar o comprimento disso aqui, 0,36. É uma força de 0,450 kN de forma o quê? Compressiva. Poxa, aí observa uma coisa, cara, legal. Quanto é que eu tenho aqui? 0,747 compressivo. Aqui 0,74 compressivo. Aqui 0,743. Porra, cara, eu estou vendo algo fascinante. Eu estou vendo que de todos os elementos da minha treliça, esses dois vão estar sujeitos aqui a uma maior força compressiva. Então, esse aqui e esse aqui. Então eu sei o quê? Que vão ser um dos elementos que eu vou ter que me preocupar mais. Obviamente eu devo reforçar muito mais o que esses elementos aqui. Ou seja, no meu projeto para ponte, eu vou fazer algo interessante. Eu não quero fazer a minha ponte com todos os elementos, ó, com todos os elementos, tendo na verdade a mesma o quê? A mesma área. Por quê, amigo? Porque se eu fizer a minha ponte assim, eu vou simplesmente aumentar o quê? O peso dela. E a minha ponte não pode ser, no trabalho, maior que 1 kg. Então, evidentemente, o que é que eu faço? Eu dimensiono a ponte de forma que esses membros que vão estar sujeitos a maiores forças compressivas sejam o quê? Mais grossos. E os outros podem até ter um quê? Ter uma área de seção média. E eu até verifico uma coisa, que nessa treliça que eu fiz aqui, ó, esse membro e esse membro não tem o quê? Força. Não tem força, não sofre ação de força. Ah, eu posso tirar ele? Não. Ele aqui está aqui para dar, sabe o quê? Estabilidade. Então, significa dizer que eu posso pegar e ganhar na eficiência para outra ponte, simplesmente pegando esse elemento aqui, colocando ele até o quê? Mais fino que os outros, já não é? Se eu coloco ele mais fino do que os outros, porra, eu vou ter uma ponte com toda certeza, o quê? Com um peso menor, certo? E vou verificar o quê? Que evidentemente ela vai suportar uma carga que eu quero. Aí o cara diz assim, ah Luiz, mas porra, eu vou fazer uma ponte, onde a minha ponte vai aguentar 300 kg. Porra, beleza, massa, pode. Mas aí se o cara faz uma ponte com 6 para aguentar 300 kg, vai ser mais de 1 kg. Essa ponte vai ter uma massa bem maior. E a eficiência da ponte é a massa que ela suporta pela massa da ponte. Aí o cara faz uma ponte que aguenta 300 kg e que tem 3 kg. Aí o outro faz uma ponte que aguenta 200 kg, vai aguentar 200 kg e tem 2 kg. O outro faz uma ponte que aguenta 100 kg e tem massa de 1 kg. Todas elas estão tendo a mesma o quê? Eficiência. Mas aí o cara chega e faz uma ponte que aguenta 100 kg e 0,7 kg, ou seja, 700 gramas. Bateu todas elas. Bateu todas elas. Em termos de quê? De eficiência. Então o que você deve no seu projeto se preocupar é exatamente em quê? Em fazer essa análise. Então na apresentação de hoje, 15, você deve apresentar para mim, mostrar o quê? Você vai me vender o seu projeto, cara. Eu sou bom. Você vai tentar me convencer que o seu projeto é o melhor. Mostrando o quê? A estética de sua ponte. Mostrando o quê? Certo? As vistas, certo? Do seu projeto, utilizando o AutoCAD. E mostrando, na verdade, aqui, no F2, quais são os elementos que você vai ter que ter uma preocupação maior em relação a quê? A dimensionar ele para que ele possa suportar o quê? Uma boa carga. É isso que você deve fazer na apresentação. Diga. Assim, já vai se ver da ponte e a minha ponte ela não rompeu, ela tombou. Beleza, você acabou de falar uma coisa interessante. O cara fez esse projeto da ponte,
Só que a ponte dele não rompeu, tombou. Ela tombou porque ela não teve o quê? Estabilidade. A ideia do projeto não é somente ter carregamento, suportar o carregamento, mas ter carregamento e ter estabilidade. O que faltou na sua ponte é o que nós chamamos de travamento, certo? E aí é preciso travar a ponte. Muita gente das outras turmas vão fazer sem travamento, mas eu vou ensinar vocês a fazer o travamento, entendeu? E aí quando você faz o travamento, você simplesmente, o que é que acontece? A ponte por si só, certo? Acontece isso, estou até falando para outra turma, ó. Os elementos da treliça, eles são formados, certo? De maneira triangular. De maneira triangular. Por que maneira triangular? Porque é o formato mais estável da estrutura. Se eu aplico uma força aqui, eu mantenho um equilíbrio estável aqui. Mas se eu tenho uma estrutura quadrada aqui e aplico uma força aqui, a tendência dessa estrutura, muitas vezes, é até não romper, mas ela tende a fazer isso, ó. Concorda comigo? Quando ela tende a fazer isso aqui, ela simplesmente o quê? Ó, perdeu a estabilidade. Perfeito? Então, se você observar, é uma coisa interessante, ó, eu tenho aqui uma treliça, não tem uma treliça aqui? Eu vou ter outra treliça, são duas treliças paralelas, não é isso não? É ou não é? Aí se eu pegar essas duas treliças, ó, e visualizar elas assim, é como se eu tivesse um quadrado aqui, né não? Com uma treliça aqui e a outra treliça aqui. Concorda comigo aí? Hein? Então, quando as forças são aplicadas, isso aqui muitas vezes, ó, isso aqui faz isso, ó. Isso aqui deforma aqui. E quando deforma aí, o que é que acontece? A carga cai. Então, o que você deve fazer é, entre as treliças, fazer isso aqui, ó. Um X. Colocar um travamento aqui. Colocar um travamento aqui. Aí quando você bota o travamento, aí com certeza o que é que vai acontecer? A estabilidade é mantida. Aí você tem que ver e saber fazer esse travamento. Entendeu? É importante, é fundamental esse travamento. Para que não ocorra o quê? Para que não ocorra isso. O senhor vai orientar a gente na construção da ponte Não, assim? não vou orientar. Tem tamanho máximo? Peraí. Hein? Tem tamanho máximo? Tem. Eu vou mostrar. A ponte tem que ser uma ponte de 1,20. Ela deve ter 1 metro de vão livre. Tem tudo no manual. Ela deve ter 1 metro de vão livre. E tem que ter uma altura de 30 centímetros. Perfeito? Aí veja só. Meu amigo perguntou se eu vou orientar. Não, não vou orientar não. Não vou orientar por um detalhe. Olha só. Pensando em você. Certo? Pensando em você. Certo? Eu simplesmente, ó. Eu vou disponibilizar uma consultoria especial para vocês. Um suporte técnico para a montagem do seu projeto. Ou seja, os meus alunos de teoria das estruturas, que é o pessoal de 6, 7 no semestre, certo? Eu vou passar a relação para vocês e eles vão estar à disposição de vocês para dar exatamente o que? Essa orientação. Então essa orientação, certo? Ela é fundamental para que você o que? Possa fazer. Até mesmo porque eles já fizeram a ponte, eles conhecem tudo de ponte, conhecem tudo de treliça, estão vendo treliça esse semestre comigo de forma muito mais aprofundada, certo? E eles sabem todos os macetes. Até como você deve cortar, até como você deve colar, certo? Eles já fizeram a ponte, então eles conhecem muito. Então é importante o que é essa consultoria. Certo? Outra coisa, eles estão ganhando para isso, estão precisando muito desse ponto. Então, ó, cobre deles. Agora, detalhe, ele não vai fazer o seu o quê? Trabalho. A minha ponte. Certo? Ele vai lhe dar o quê? Ele vai lhe dar o suporte. Hein? Diga, meu amor. Chega mesmo.